E aí, Pablo? E aí, Fabrício? Beleza? Que dia para live, né? Que momento aí, Que Brasília pegando dia, né, fogo. cara? Que dia pra live, né? É Em isso cima da aí, hora. uma boa. Esse vídeo é um Então, absurdo completo, né, cara? exatamente, doideira. Pablo, primeiro Doideira. agradecer aí ter topado esse convite. A gente ia fazer na semana passada, tivemos uns conflitos aí na agenda e estamos fazendo hoje, nesse momento aí, no meio desse furacão em Brasília aí, a gente repercute também um pouco desse vídeo, né, que está sendo transmitido agora em todos os canais. Falar um pouquinho para quem está chegando agora, né? Pablo é um dos mais importantes ativistas políticos brasileiros, com um trabalho de mais de 15 anos dedicado à cultura, à colaboração, às lutas pelas liberdades. Em 2005, fundou o Circuito Fora do Eixo. E em 2013, a Mídia Ninja, que se tornou aí uma das plataformas independentes, né, de jornalismo, de comunicação mais relevantes do mundo, com uma série de desdobramentos aí pela América Latina e pelo mundo. Primeiro, começar falando da admiração que eu tenho pelo trabalho do Pablo, que é um parceiro de longa data. A gente se conhece desde o começo dessa história aí, né, próximo desse início do Fora do Eixo, com uma longa trajetória de amizade, de trabalho. Já teve várias vezes aqui no Espírito Santo. Também uma das perguntas que eu quero fazer a você mais à frente é um pouco sobre a sua percepção aqui da cena do Espírito Santo. Mas queria começar, Pablo, você comentando um pouco sobre como que está sendo essa vida coletiva nesse momento de pandemia. Né, vocês têm várias casas pelo Brasil, falar um pouquinho sobre esse momento e a relação dessa vida coletiva e esse momento de isolamento social aí que a gente está vivendo. Primeiro também agradecer, Fabrício, a gente é parceiro a longa data, saca? E é legal estar podendo fazer essa live agora, que você é o secretário estadual de cultura mais jovem do Brasil, está fazendo um trabalho incrível aí no Espírito Santo, e a cultura nesse momento é fundamental, né, para tudo quem está vivendo. E logo de começo falar também do absurdo que é esse vídeo que acabaram de soltar, né, um vídeo que o presidente da República confessa um crime, confessa que interferia diretamente na Polícia Federal para proteger a sua família, né, que é um presidente da República que se demonstra um genocida, né, falando que o povo tem que se armar, estimulando um armamento generalizado do povo, sabe, assim, sem capacidade nenhuma de representar um país tão potente quanto o Brasil e tão diverso quanto o Brasil. Aí o ministro da Educação falando que odeia os povos indígenas, odeia esse termo, sabe? E aí o ministro do Meio Ambiente falando que vamos aproveitar que esse momento a mídia não está olhando para nós e vamos aproveitar para passar as nossas reformas e para destruir o Brasil, né? Então é um absurdo. Nós estamos vivendo um momento que é um absurdo e sendo representados pelo que de pior a política brasileira produziu nos últimos anos, né? É representado, e a gente vai falar disso lá na frente, mas só que para começo de conversa não dava para não citar o que aconteceu hoje. Mas assim, Fabrício, sobre a comunidade, sobre a pandemia, sobre a gente, né? Eu tenho falado que a gente se antecipou a esse processo, né? Nós temos 20 anos que a gente é uma comunidade, 20 anos que a gente mora junto, e a gente construiu espaços culturais e casas coletivas que se prepararam tanto para um novo mundo possível quanto para o apocalipse. Né? Hoje, enquanto está todo mundo sozinho em casa, a gente está em 30, 40 pessoas nas nossas casas coletivas, e são 30, 40 pessoas que já moram juntas há pelo menos 10 anos. Tem gente que mora junto há 20 anos. Né? E que, em determinado momento, já se anteciparam a um processo que muita gente pós-pandemia vai querer viver também. Né? Porque está sendo muito Exatamente. difícil para as pessoas estarem sozinhas em casa, estarem só com a família, terem dificuldade de mobilidade, enquanto a gente fortaleceu uma comunidade onde as pessoas se confiam muito uma nas outras e que estão juntas no momento desse, podendo enfrentar a pandemia e podendo dedicar todo o tempo disponível para ajudar o povo brasileiro.
né? Então, é o que nós estamos fazendo nesse momento nas nossas casas coletivas. Pensando que nós temos desafios imediatos, que são fundamentais, e que temos desafios também pós-imediatos, que são fundamentais também, né? Então, nós temos 60 pessoas hoje nas casas coletivas, sabe, com um protocolo bem rígido, porque a gente sabe que somos igual aos povos indígenas, né? Se o vírus entra, ele pode contagiar todo mundo, mas também dando suporte a uma série de mediativistas que estão nas ruas também, fazendo as coberturas e tentando ser uma rede de apoio que contribui para que esses mediativistas tenham a maior segurança possível, né? Então, nos desafios imediatos, temos trabalhado com muita força para dar suporte para coletivos das periferias do Brasil, né? Promovendo vaquinhas, realizando vaquinhas de financiamento coletivos para o recurso chegar na ponta, e já realizamos vários e já distribuímos um recurso significativo dos coletivos. Ao mesmo tempo, estamos ampliando para caramba o time da Mídia Ninja. Eu acho que os mídia livristas e a Mídia Ninja em especial, que eu trabalho, mas uma série de redes de mídia livre estão fazendo um papel fundamental nesse momento, estimulando que as pessoas fiquem em casa, estimulando, sabe, o enfrentamento à pandemia com o que de melhor a militância ativista brasileira pode fazer. E a Mídia Ninja é uma das linhas de frente dessa história toda. E estamos dando suporte também para ativistas, para deputados, para senadores, para vereadores, para secretários, para governadores, para que eles possam também contribuir com o processo de esclarecimento da população e de enfrentamento também a esse governo fascista, né? Então, o time está todo reunido nesse sentido, e eu acho, sinceramente, que esse é um caminho natural para as pessoas depois disso. É a primeira vez na nossa história que uma geração inteira está pensando na mesma coisa. Como eu me protejo agora e o que vai ser a partir daqui. E assim como 2013 no Brasil saiu todo mundo ali querendo ser ativista, querendo se organizar, querendo se mobilizar, eu acho que vai sair todo mundo dessa mais solidário, mais coletivista, olhando mais o próximo, querendo se organizar mais coletivamente. E eu acho que a gente tem um papel importante nisso, de auxiliar numa transição de milhares de pessoas que vão querer uma outra vida e que vão entender que ou a gente constrói um novo mundo possível ou, saca, ou nada, ou não será. Ou é um novo mundo possível ou não será. Então, a gente está preparando as casas para isso. Tanto para ampliar o número de casas pelo Brasil inteiro, para que as pessoas possam ter essa experiência também, quanto para democratizar essa tecnologia para que as pessoas também construam as suas comunidades, quanto para, organizar as nossas tecnologias de uma forma acessível e transparente para que todo mundo tenha acesso e utilize como bem entender. E dentro dessas redes aí que vocês estão dando suporte, eu tenho acompanhado que tem crescido muito a questão da agrofloresta, dessa vida em comunidade, só que fora da cidade, que também eu acho que de alguma maneira passa, né, tem passado pelo imaginário dessa nossa geração, como você colocou muito bem. Como é que está sendo aí essa articulação, que passa também um pouco pela articulação com os povos tradicionais, né, com a turma dos nossos, da ancestralidade, né, tanto quilombola quanto indígena e tudo mais? Sim. A gente, inclusive, vai lançar em breve, daqui uma semana e meia, no máximo 2 semanas, uma grande plataforma chamada Floresta Ativista. E a Floresta Ativista vai reunir todas as tecnologias que a gente desenvolveu nesses 20 anos em lotes sendo ocupados por iniciativas distintas, né? Todo mundo que quiser compor a Floresta Ativista vai poder construir também e ocupar um espaço ali, trazer a sua tecnologia para ser um super espaço, saca, pensando em cosmovisão, saca, de integração de inteligências variadas, né? E alguns desses espaços são espaços de iniciativas comunitárias, né, e coletivas. Então, a gente tem pensado em zonas autônomas agroecológicas, em sítios e terrenos ativistas espalhados pelo Brasil inteiro, que funcionem como zonas autônomas mesmo, e república autônomas, sabe, que as pessoas vão poder construir de baixo para cima, sabe, os seus planos de vivência, ou que mundo é esse que eles querem viver e eles querem participar.
né? A gente já em breve vai lançar uma experiência prática, que vai ser em Alto Paraíso, em Goiás, né? Com a primeira nave do campo. A gente tem uma nave coletiva aqui em São Paulo, que é incrível, um espaço de 4.000 metros quadrados, que reúne parte significativa dessas tecnologias. E a gente vai, em breve, lançar também uma nave do campo, nos próximos meses, e vai começar a fazer campanhas nesse sentido. Tem um terreno aí que está subutilizado e você gostaria que tivesse no mapa nacional de zonas autônomas agroecológicas, se cadastre aqui e vamos junto. Né? Então, assim, além das casas coletivas urbanas, as casas coletivas no campo, saca? E experiências diversas, para que a gente possa apresentar soluções sustentáveis para quem não aguenta mais, saca? Ter que trabalhar 8 horas sob tortura para os outros, saca? Depois você pega o dinheiro que você ganhou sob tortura e gasta para esquecer daquela tortura de ter trabalhado para os outros, e depois você tem 8 horas de pesadelo com essa loucura que é você ter vendido a força de trabalho para alguém que você não gostaria de ter vendido. Né? Como criar alternativas para que as pessoas possam, saca, se autogerirem, que possam ser autossustentáveis e que gastem todo o seu tempo com as suas ideias, todo o seu tempo com a sua vida, sem precisar vender o que você tem de melhor para os outros para poder sobreviver. Né? Então, o plano é a gente conseguir disponibilizar estruturas onde as pessoas possam utilizar de forma mais consciente o seu tempo. Né? E aí, se a gente consegue mobilizar centenas de terrenos pelo Brasil, centenas de casas coletivas, sabe? Cadastrar milhares de ativistas numa plataforma web gamificada, onde essas pessoas podem trocar tecnologia. No pós-pandemia, a possibilidade de encontros presenciais no Brasil inteiro que misturem essas pessoas todas e que criem um movimento de baixo para cima, que dialoga com partidos, que dialoga com os movimentos tradicionais, mas que se pauta pela autonomia, pela transparência, pela participação, pela horizontalidade, por novas tecnologias em busca de um novo mundo possível. Eu acho que nunca antes, sabe, a gente precisou tanto disso. Não a gente necessariamente, que já vive isso há muito tempo, mas o conjunto de uma geração da sociedade brasileira também, sabe, que muitas vezes não tem alternativa e ou tem que arranjar um emprego, sabe, que não gosta de fazer, ou tem que entrar em determinadas organizações que também não a contempla. Mesmo elas sendo muitíssimo importantes, tem uma série de jovens no Brasil que gostariam de tocar a sua própria agenda e muitas vezes não enxergam por onde fazer. Então, a ideia é isso, apresentar oportunidades onde as pessoas possam ser o que elas querem ser. Além desse ponto, né, da vida coletiva e dessas outras formas de vida que um pouco que a gente abordou agora, outras pautas que habitam o universo do trabalho, né, da mídia ninja, do Fora do Eixo, nesses 20 anos aí, de alguma maneira, no momento da pandemia, entraram num cenário, no foco, digamos assim, do debate. Por exemplo, renda básica universal, a questão da economia circular, né, a questão dos bancos comunitários, que foi uma das ações, né, iniciais lá do Cubocard e tal, né, que de alguma maneira inaugura aí o circuito Fora do Eixo, coisas, ou seja, a gente está falando de coisas de 15, 20 anos atrás, que agora parece, né, dentro do conjunto que costumam chamar de novas economias e tal, que está em voga também. Como é que você vê isso do ponto de vista também de que isso é uma disputa, né? O sistema que concentra a renda, que concentra essa exploração do trabalho que você comentou e tal, vai querer, pós-pandemia, manter o jogo como ele está. Então tem uma disputa aí dessas novas economias. Como é que você visualiza isso, Paulo? Eu acho que é meio irreversível, Fabrício. Eu acho que não vai ser da noite para o dia, sabe? Mas a tendência é que isso se amplie de forma significativa. Só que você não vai conseguir convencer todo o tecido social brasileiro dessas novas alternativas. Mas assim como em 2013 o número cresceu absurdamente, agora ele tende a crescer mais. Né? E essa experiência fascista promovida pelo Bolsonaro vai gerar um rebote muito grande também. Sabe? A história vai colocar o pingo nos is. Sabe? Pode levar um tempo também para derrubar esse cara, mas a história vai colocando um pingo nos is. Que nenhuma derrota é definitiva, mas nenhuma vitória é definitiva também. Sabe? A gente teve governos progressistas na América Latina aí durante 20 anos.
Começa com Chaves lá na Venezuela, aí entra Lula no Brasil, aí Mujica no Uruguai, aí os Kirchner na Argentina, aí o Rafael Correia no Equador, aí o Evo Morales na Bolívia, e o Lugo no Paraguai, a Bachelet no Chile. E é óbvio que havia um rebote, sabe? Um rebote conservador a tudo isso, porque o que acontecia lá na Venezuela respingava aqui, o que acontecia aqui respingava na Argentina, o que acontecia na Argentina respingava na Bolívia. Foi se criando uma narrativa comum, onde todos os equívocos que aconteceram em cada país desse foram utilizados para destruir a democracia individualmente em cada país separado. Saca? Então, na Argentina, eles juntavam todos as possíveis fragilidades, sabe, do campo progressista para atacar os Kirchner, no Brasil para atacar o Lula e a Dilma. Isso somado aos erros que os próprios campos tiveram também, sabe? Claro. Foi uma onda de 20 anos que errou bastante também. A gente sabe que foram derrubados pelos seus acertos e não pelos seus erros. Então, essa onda também vai gerando um salto de consciência na população. As pessoas também vão avaliando cada vez mais o que está acontecendo. Não é à toa que a popularidade do Bolsonaro está caindo e está desabando. Muito se fala dos 25% consolidado, mas era 50% no início do ano, sabe? Era 60 milhões de votos nas eleições. Com menos de 2 anos, ele já desabou, sabe? Ele desidratou de forma significativa. Isso vai gerar um salto de consciência. Essas novas tecnologias também estão abarcando cada vez mais gente. As novas mídias também estão crescendo. As iniciativas coletivas também estão se ampliando. E a gente vai viver uma crise econômica gigantesca também, né, Fabrício? Analisando racionalmente na prática, a crise financeira vai vir. Só que o Brasil já vinha numa crise e essa crise vai explodir. E, obviamente, sabe, que outras alternativas vão ter que ser buscadas, sabe? Então, a alternativa de, sabe, regionalizar o debate, se preocupar mais com o seu território e com a sua própria comunidade, saca, montar redes de coletivos, montar associações, saca, financiamentos coletivos pequenos, saca, em bairros e iniciativas locais, conexão entre escolas, conexão entre entidades ambientais, conexões entre entidades culturais. Não é, olha aí a volta dos pontos de cultura, olha a volta da retomada dos festivais, olha as casas de show querendo se reconectar, olha o número de coletivo que tem, sabe, se lançado e se colocado. Então é um processo, sabe? É um processo, sabe, que nos 20 anos iniciais desse século deu uma crescida pelos governos progressistas, rolou um rebote, mas a gente tem se fortalecido, saca, para dar para fazer um contra-ataque. E eu acredito, eu sou um otimista, que esse contra-ataque não vai demorar, né? Então a gente tem um governo desastroso que perdeu a adesão, saca, de uma parte significativa da sociedade hoje, saca? Tem um judiciário que não aguenta mais, o centrão, uma parte do centro político brasileiro não aguenta mais, uma direita civilizada não aguenta mais, saca? Uma parte significativa dos grandes veículos de comunicação não aguentam mais. A esquerda está se organizando, bate cabeça ainda, não consegue unidade, saca? Mas cada vez mais está se organizando, você viu? Teve um lançamento aí de um pedido de impeachment que estava o PSB, a Rede, o PDT e o PV, que nunca tinham se juntado. Aí do outro lado tinha o PCdoB, o PSOL, o PT, o PCB e a UP. Também nunca tinham se juntado. Eu acho que em breve também pode ter um próximo passo, desses grupos também se juntarem entre si, sabe? Quando a pandemia passar também, a rua também vai se aquecer. E essa rua se aquecendo vai para cima. E é isso. Se for para ser um ativista pessimista, sabe? Antes eu falava, vai para a praia, saca? E vai morar na praia. Agora nem isso dá para você fazer. Então o que nos resta, saca, é enxergar as brechas nesse processo todo para se organizar. Ontem eu estava numa live e eu estava falando, galera, saca, você não está fazendo nada em casa, saca, monta um grupo de WhatsApp com 10, 15 amigos e monte uma rede de distribuição de informação, saca? Pega a sua rede de afinidade, posta no seu Instagram, quem quer se juntar comigo para fazer qualquer coisa. Agora é a hora de ajudar quem você gosta e de lutar contra o Bolsonaro. Cada micromovimentação de cada um, se você disputa o chat da família, se você monta um zap com os amigos, se você está no seu Instagram distribuindo informação, se você elabora, pensa, escreve um artigo,
saca? Se você sensibiliza as pessoas que estão perto de você, é um trabalho formiguinha que vai se somar a essa tentativa do campo progressista também de se juntar e, sabe, essa soma, ao se deparar com um governo desastroso desse, saca, pode conseguir derrubá-lo, porque senão a gente tem que acreditar que vai ter um golpe e ficar parado em casa esperando que esse golpe acontecer. E não dá para ficar parado em casa. Agora é hora de todo mundo ir para a linha de frente. Cada ativista é importante nesse momento. E aí, em relação à sua pergunta, eu acho que é isso. Eu acho que vai ser natural. Com crise econômica, economia circular, economia solidária, novas moedas, associação, rede, coletivo, inteligência coletiva para sair dessa. Não resta outra alternativa. Sabe que é uma crise econômica que vem com um governo fascista no meio de uma pandemia. Então nós temos que ajudar quem está precisando, mas ao mesmo tempo se habilitar para a luta. Ainda nessa toada otimista aí, que eu também sou desse time, assim, não é à toa que a gente é amigo e trabalha tanto tempo junto, assim, nessas linhas de frente. Esses grupos, né, você citou os festivais, né, os movimentos da cultura, dos pontos de cultura, a gente falou antes dos ativistas ambientais e dessa vida, e esses grupos têm se mobilizado muito na rede, e a Floresta Ativista, aí, que de alguma maneira vocês articulam e apoiam, você consegue ter uma visão assim desse todo. Queria que você falasse um pouco, também numa perspectiva latino-americana, né, que também a gente conversou um pouquinho sobre, né, esse efeito rebote na América Latina. Como é que você tem visto que, né, essa proposta muito bacana que você faz, né, de que as pessoas se juntem agora em grupos e partam para cima, mas o que você já está vendo, né, na pandemia, que tem surgido de novidades, de encontros assim de pessoas que não estavam se bicando muito, mas que agora estão no front junto, assim? Não, para começar, Fabrício, nos últimos 4 meses, 50 mil pessoas se inscreveram para fazer parte da Mídia Ninja. É um número muito significativo. Tem pelo menos 2.500 cidades no Brasil que não tem essa população, né? A gente ter construído a Floresta Ativista, por exemplo, já foi, só que inspirado nisso também. Não dá para você trazer 50 mil pessoas para as casas coletivas, mas dá para você criar uma plataforma e uma comunidade virtual onde essas 50 mil pessoas podem se cadastrar e, ao se cadastrar, também ali se conectar. Mas, por exemplo, no último mês eu fiz 3 chamados, saca, no meu Facebook, provocações. Eu fiz um primeiro chamado que era: vamos fazer uma reunião ampliada da cultura. Aí depois eu fiz um outro chamado: vamos fazer uma teia digital. Aí eu fiz um outro chamado: vamos reorganizar os festivais, saca? E o ambiente está tão propício para essas conexões que a história da vamos fazer uma grande reunião da cultura, sabe, foi se somando com outras coisas. E você também teve uma participação fundamental nisso. Virou um grande movimento em defesa de uma lei de emergência cultural, que já vinha acontecendo, mas se adensou. A ideia de vamos fazer uma teia digital virou uma construção de uma Conferência Nacional de Cultura, que tem muita gente entrando para fazer. E a ideia de vamos tentar conectar esses festivais está possibilitando a volta da Abrafim, que é a Associação Brasileira de Festivais Independentes. Já tem quase 200 festivais se conectando, sendo que 100 deles já toparam assinar o manifesto e já vão participar da nova entidade. Aí tem uma rede de espaços culturais latino-americanos que está surgindo. Aí tem uma rede, saca, de ativismo latino-americano que está se fortalecendo. As mulheres latino-americanas se conectando cada vez mais. E muita gente que tinha dificuldade de um se conectar com o outro e que entendeu que agora, saca, aquela dificuldade é muito pequena perto do desafio que está colocado para a gente enfrentar, né? Então eu acho que, é óbvio que não foi só pelo nosso puxar, mas eu acho que a gente também, nesses 20 anos, foi resiliente, foi forte o suficiente para continuar defendendo as iniciativas coletivas, associativas e solidárias, mesmo sabendo que parte da sociedade tinha dificuldade de entender esse processo, de reconhecer, saca, e de legitimar. Saca? A gente já tomou porrada pra caramba. Saca? Essa história agora, Mídia Ninja, 5 milhões de seguidores, Floresta Ativista, estamos em toda a América Latina, casa em Lisboa, saca? A gente estava para montar uma casa em Nova York, saca? Parceiro de A a Z e etc. Também foi muita resiliência. Uma galera que saiu de Cuiabá, Mato Grosso, de Rio Branco do Acre, saca? De Uberlândia, sem nenhum recurso, com o governador era o Blairo Maggi, maior plantador de soja do mundo, sabe? E que com as próprias mãos e com a disposição fez a coisa acontecer, sem esperar de ninguém.
Só que a gente não esperou que ninguém fosse nos apoiar. Na verdade, a gente tomou porrada desde Cuiabá. Em Cuiabá, o nosso coletivo era o Cubo Mágico. A galera chamava lá de fumo mágico, saca? E aí tentava, eram os maconheiros, eram os loucos, eram os cabeludos, saca? E de repente a gente ganha conselho municipal, a gente ganha conselho estadual, os shows começam a crescer, saca? As bandas começam a crescer, aí banda ganha o prêmio do ano da Rolling Stone, a outra ganha o VMB, os festivais começam a crescer e serem legitimados, e de repente tem 100 festivais juntos. Daí, quando a gente vai mudar para São Paulo, esse trem só funciona em pequenas cidades brasileiras. Só que em São Paulo não vai funcionar. Tinha duas coisas para nós. Era ou se os caipira que vieram cagar a regra do interior do Brasil derem errado, saca? É normal. Vão ficar com o rabinho entre as pernas e vão voltar para casa. Se der certo, como deu, alguma coisa de errado esses caipiras fizeram. Então, assim... E aí nos atacaram e falava que casa coletiva era seita, saca? E que não sei o quê, sabe? O tema das redes. Então, tudo isso também, cara, se a gente for contar num documentário, e tem um monte de gente querendo fazer um documentário da história, sabe que é um documentário que tem dramas, tragédias, glórias, mas principalmente o grande ato revolucionário foi ter continuado. A grande parada foi ter continuado, foi não ter parado. É entendido que o lobo vinha para soprar e a gente não deixou derrubar a casa. E a gente continuou, mesmo com a esquerda batendo, com a direita batendo, com o isentão batendo. A gente entendia, não, cara, é mais forte do que nós, saca? É uma causa que um monte de gente tem sensibilizado. Um monte de coletivo. Aí um monte de festival conectou. Aí um monte de ativista quis entrar. Aí tudo que a gente lançava, um monte de gente colava. Falou, cara, não dá para ficar se submetendo a uma avaliação de um certo establishment que não consegue, né, aceitar a chegada do novo. E eu acho que ter se preparado para isso fez também a gente estar preparado tanto para o novo mundo possível quanto para o apocalipse, saca? E mostrado que a gente tem condição de estimular muita gente a fazer as coisas acontecerem, mas as pessoas também, se a gente saiu de Cuiabá, que é 50 graus todos os dias, que o governador era o Blairo Maggi, e que é a cidade mais longe do mar, para cima, para baixo e para os lados, saca? E conseguiu construir a maior rede de cultura independente do Brasil, que foi fora do eixo nos primeiros 10 anos desse século. E a maior rede de mídia independente do Brasil, que é a Mídia Ninja, tendo saído de lá sem apoio nenhum e só com a força das nossas ideias e com vontade, todo mundo pode fazer também. Então, foda-se, foi mal. Não depende se é o Bolsonaro. Só que independe que é quem está aí. Só que nós temos condição de construir iniciativas paraestatais, iniciativas na sociedade civil, ter uma série de governadores progressistas, ter uma série de prefeitos progressistas, tem 130 deputados progressistas no Congresso, saca? Tem milhares de vereadores, e você mesmo. Você é um secretário estadual de cultura jovem pra caramba, fazendo um trabalho incrível. Só que assim tem no Brasil também. É hora das pessoas se habilitarem, a conectar os diferentes, a se assumirem também como ativistas que querem estar na linha de frente, saca? E enfrentar o pessimismo. O que eles querem é isso, que a gente acredite que dançou, que não dá mais, que agora é uma merda, saca? Que não vai funcionar e que eles vão ganhar. Eles não vão ganhar. Eles não vão ganhar. Essa que é... Me empolguei aqui, mas é a realidade. E essa trajetória é marcada por muito acúmulo de tecnologia social e sempre com uma transferência dessa tecnologia muito bacana, né? Sempre isso que você falou, né? De ajudar os projetos, ajudar os coletivos, ajudar os grupos nessa troca de tecnologia social a se reinventarem, a achar soluções aí dentro de um novo modelo de ativismo, né? Para além dos partidos políticos, para além dos formatos tradicionais, mas também, né, incorporando também essas figuras da política tradicional dentro desse contexto. Mas eu queria agora que a gente falasse um pouquinho assim, nessa trajetória que você muito bem, muito rapidamente assim, passou, vocês rodaram muito o Brasil, né? Uma das características desse trabalho ativista e mobilizador foi de literalmente, né, rodar o Brasil e promovendo reuniões, encontros, festivais, e muitas vezes aqui no Espírito Santo também nós te recebemos aqui, você já ficou na minha casa algumas vezes
e festivais que nós fizemos juntos aqui. Como que é a sua percepção do Espírito Santo, da cena cultural do Espírito Santo, do ativismo aqui do Estado nesses últimos anos? Algumas pessoas mandaram aqui a Casa Ninja Espírito Santo, quando que vai sair e tal. Eu queria que você desse um panorama para a galera assim, disso. Cara, eu acho o Espírito Santo um dos estados mais ricos culturalmente no Brasil e que tem um dos ativismos mais interessantes e contemporâneos. A gente brinca muito, Fabrício, que assim, sabe que a gente não é um movimento que veio da Revolução Russa, né? A gente é um movimento que vem da Semana da Arte Moderna, dos concretistas, do Cinema Novo, da Tropicália, dos Novos Baianos, do Mangue Beat, do Ministério de Gil, saca? E a gente é filho dessa árvore genealógica, né? Uhum. E a gente acredita que o Espírito Santo foi um dos estados que mais provocou isso na gente. Sabe? Um estado que, sabe, tinha compreensão, sabe, da necessidade de olhar de forma contemporânea para o mundo. As pessoas, eu acho que até em certa medida um certo isolamento, saca, que o Estado, sabe, recebia de outros estados e às vezes até se autoimpôs, saca, gerou também uma geração, saca, muito consciente, sabe, do seu papel no mundo, e isso gerou produções incríveis. Os festivais eram diferenciados, o ativismo era mais contemporâneo, os artistas diferenciados, e uma cabeça também o tempo inteiro conectava com isso. Não era a ideia de partido da cultura, mas era partindo da cultura, saca, para um novo ciclo de desenvolvimento do Brasil. E você via, e era colorido, e era vivo, e era forte, era otimista, saca? Então, o Espírito Santo, para mim, sempre foi um combustível. Eu voltei várias vezes, porque eu voltava sempre reenergizado, revigorado pela força de uma geração incrível. E o resultado disso é ter um secretário estadual de cultura como você. Saca? Isso não é à toa. Por que outros estados brasileiros isso não está acontecendo? Que tem uma diferença, saca? Do crescimento geracional em determinados estados. É óbvio que o Brasil é riquíssimo, é diverso, mas eu falava isso para vocês sobre o Espírito Santo há muito tempo. Não é porque você é o secretário agora que eu estou falando. Eu falava isso há 6, 7, 8 anos atrás, saca? E eu acho que o Espírito Santo é linha de frente, a ponta de lança. A gente quer ter uma casa, logo passar essa pandemia, a gente já conversou com o Fabrício sobre várias coisas, saca? Hoje a gente consegue ter uma estrutura para ser parceiro do Estado, sem necessariamente precisar com que o Estado viabilize, e isso deixa a coisa ainda mais bacana, que é partir de uma relação com a sociedade civil para um diálogo, saca, amplo, franco, democrático, transparente com o Estado. E a gente fez uma casa na Bahia que foi incrível, saca? Estamos planejando uma casa em Fortaleza, mas a gente quer também fazer uma história aí no Espírito Santo. A gente tem um projeto que chama 500 Cidades, saca? Que é isso também, gente. Saca? Passando tudo isso, nós vamos rodar 500 cidades no Brasil. Sabe? Já tem um projeto dentro da Floresta Ativista que chama 500 Cidades, que depois da Coluna Prestes e da Caravana da Cidadania, vai ser a maior circulação da história. Vamos colocar vans para rodar o Brasil inteiro e vamos conectar todo mundo. Passar de cidade em cidade, parar nas praças, chamar as pessoas, cadastrar, conectar as pessoas com pares delas, conectar a gente lá do Rio Grande do Sul com gente do Acre que nunca ia se encontrar, mas estão fazendo a mesma coisa, sabe? E a gente quer rodar por 30, 40, 50 municípios aí do Espírito Santo, ajudar a fortalecer as redes de mídia, redes de tecnologia social, saca? Redes de ponto de cultura, redes de festivais, redes de advogados ativistas, redes de psicólogos ativistas, saca? A gente tem uma relação muito próxima hoje com os povos indígenas, com sem terra, com sem teto, e não é uma relação de ir lá tirar foto da galera, mas é uma galera que dorme nas nossas casas e que a gente dorme nas aldeias, que a gente dorme nas ocupações, que a gente cuida das cozinhas das ocupações e dos assentamentos. Então a gente quer poder, a gente brinca, Fabrício, que a gente é os únicos que conseguem conectar da Anitta ao Boulos, né? Do Reiki ao hacker. A gente vai do putativismo aos pastores progressistas, saca? Com todas as contradições e complexidades que isso, saca, nos traz. Mas a gente quis enfrentar o desafio de poder dialogar, saca, com pontas muito distintas dessa história toda. E a gente acha que é fundamental rodar o Brasil.
circular o Brasil inteiro para fazer isso acontecer. Então, imagina, você roda 500 cidades. Nessas 500 cidades, você acha lá 80 terrenos subutilizados que podem fazer parte de uma grande rede nacional agroecológica e ativista. Aí você tem lá 250 pontos de cultura, saca, que voltam a se reconectar numa grande rede. Aí você tem lá heróis e heroínas locais, ou figuras de destaque que estão invisibilizadas. E você ajuda a dar destaque para essas pessoas. Ou pequenas tecnologias locais. Tem gente que no seu território arranjou uma forma de trazer saneamento básico para o seu bairro e muitas vezes não conseguiu democratizar essa tecnologia para o resto do Brasil. Ir lá fazer um documentário com essas pessoas e mostrar para o Brasil, saca, que o brasileiro, e esse Brasil potente, é o Brasil tropicalista, saca, é o Brasil do cinema novo, é um Brasil glauberiano que não tem medo de ser grande, que não tem medo de partir de pequenas iniciativas e se tornar grande. Glauber nasceu em Vitória da Conquista, saca, e Glauber virou Godard, um dos maiores cineastas, saca, que o mundo já teve, e assim como muitos outros. Saca, você tem uma migração ali da Bahia, saca, de Caetano, Gil, saca, Gal, Bethânia, tudo ao mesmo tempo, e tem Tom Zé, e tem uma galera, e nós que Moraes viemos de Moreira. Cuiabá, saca, do Acre que vem Chico Mendes, que vem Marina Silva, e que vem uma galera, saca, e do Espírito Santo que vem uma galera, e o Nordeste. Que vem... Então, assim, a gente é um Brasil potência, saca, que tem todas as condições possíveis, saca, de assumir uma responsabilidade histórica como geração de colocar o nosso país onde ele tem que estar. O que esses caras que estão aí querem, saca, é um Brasil capacho, saca, é um Brasil muito abaixo da sua capacidade para o mundo. Saca, que o mundo tem uma expectativa em relação a esse país potência, esse país que mistura povos indígenas com sem teto, com sem terra. E aí eu tenho uma tese, Fabrício, que muitas vezes ela não é dita pela maioria, mas assim, saca, um dos principais causadores do golpe que aconteceu em 2016 no Brasil, saca, foi a incapacidade do Estado brasileiro de ter continuado a enxergar a importância da cultura. Quando Ana de Holanda entra no Ministério da Cultura em 2011, ela desconstrói talvez uma das inteligências coletivas mais importantes que estavam sendo produzidas no mundo. O que Gil e Juca capitanearam, junto com a sociedade civil, nos 10 primeiros anos do século, dentro do Ministério da Cultura, era uma das inteligências coletivas mais interessantes que estavam sendo construídas no mundo. E muito provavelmente era uma inteligência coletiva que ia ter conseguido dialogar muito bem com 2013. Em 2013 faltou com que a esquerda e o campo progressista conseguissem dialogar com o que estava acontecendo. E quem tinha condição de dialogar era o Estado. E dentro do Estado brasileiro, quem tinha inteligência para isso era o Ministério da Cultura. Quando ele foi desconstruído, o Estado brasileiro perdeu a capacidade de dialogar com movimentos de novo tipo e com emergências que estavam rolando no mundo inteiro. Então, na hora que aquilo explode, cai no colo da direita, saca? Porque o Estado brasileiro perdeu, tá o Cláudio Prado aqui. Cláudio Prado foi um cara brilhante. Cláudio Prado conseguiu construir um projeto de cultura digital dentro do Ministério da Cultura sem ser do Ministério. Era um hacker que atravessava o Ministério e, sem nenhuma institucionalidade, criou um ambiente possível para desenvolver um dos principais projetos de democratização de acesso à cultura digital no mundo. E vou fazer um papo com ele incrível na segunda-feira. Isso não tinha precedente no mundo. Um ministro como Gil, um secretário executivo como Juca, saca? Um hacker como Cláudio Prado, uma base social dos pontos de cultura, um fora do eixo bombando, saca? Com um país diverso, que de repente tinha ponto de cultura em aldeias, tinha ponto de cultura do campo, tinha o sem teto dentro daquela parada, misturou todo mundo, saca? Misturou do Gil ao sem terra, saca? Dentro de uma inteligência contemporânea, única no mundo, sabe? Então, sabe, parte do que a gente está fazendo é isso, é cultura, meio ambiente, direitos humanos e novas comunicações e novas tecnologias. A mistura disso traz uma agenda contemporânea da nossa geração que vai apresentar um novo ciclo de desenvolvimento para o Brasil. Sabe? Que nós vamos para cima desses caras e nós vamos ganhar. Mas nós não podemos ter complexo de vira-lata e nós não podemos ser pessimistas. Saca? Porque a história tem uma flecha do tempo, saca? Que vai te provocando a ter responsabilidade histórica para enfrentar o que está acontecendo.
ao mesmo tempo que nós temos Bolsonaro, a nossa geração também pode ter, saca, o continente mais progressista do mundo durante 15 anos. E agora nós temos que enfrentar esses caras. Ganhar, cabeça a cabeça, pessoa a pessoa, rede por rede, Instagram por Instagram, saca? Rua por rua, coletivo por coletivo, e entender que nós vamos ganhar. Saca? Pode não ser amanhã, sabe? Mas, assim como um projeto político há 20 anos atrás ganhou, sabe? Vai levar um tempo, mas nós vamos ganhar de novo e que a gente esteja preparado desde agora. Isso, exato. E essa flecha do tempo aí que vai sempre para frente, como diz o nosso Gilberto Gil, que está aqui na imagem, aqui atrás. Né, que é uma frase dele incrível, né? Que é esse ponto, né? A gente vai sempre avançando, apesar desses percalços, desses... E aí dentro, assim, mudando um pouco o tom, assim, para a política mais institucional, Pablo, como é que você vê assim esse contexto das candidaturas, né, de pessoas desse universo aí ou desse repertório, né, que você comentou, dessa rede? Vocês têm o trabalho do Candidates, o trabalho do Mulheres na Política. Como que está aí a preparação da rede, né, mídia livrista, mídia ninja, fora do eixo, coletividade, para enfrentar uma eleição, né, possivelmente ainda esse ano, e esse contexto todo da política institucional de ocupar os cargos? Cara, Fabrício, eu acho que agora é fundamental as pessoas ocuparem a política também. Sabe que é fundamental que a gente consiga achar pessoas no Brasil inteiro que queiram ocupar a política. Sabe que a gente tem defendido muito que a saída é a partir da sociedade civil. Ela tem que se organizar coletivamente e as pessoas têm que enfrentar o desafio de se organizar e ir para cima e ter coragem. Mas, além disso, é importante ocupar a política. É importante, é uma disputa agora de vereador e vereadora que é fundamental com que a gente esteja nesse lugar em todo o Brasil. Então, a gente está lançando o Candidates, que nas próximas 2 semanas a gente lança também, para as pessoas se cadastrarem no Brasil inteiro e para a gente pensar junto tecnologias coletivas para campanhas eleitorais em pequenas e médias cidades brasileiras, né? Então, a gente vai democratizar o acesso da tecnologia ninja para ter uns projetos tipo chame 2 amigos e ganhe uma eleição. Se você tiver 2 amigos com você, trabalhando junto com você as suas redes e com uma boa tecnologia e com dedicação, você pode ganhar uma eleição. Saca? Tem cidades brasileiras que se você tiver 400, 500 seguidores, você é um influenciador forte. Saca? Então a gente... E ainda mais agora com a pandemia, as redes já foram fundamentais na última eleição. E agora me parece que vão ser mais fundamentais ainda. Travou. Alguém ligou aqui. Voltou. Nós vamos lançar 2 projetos. Um é o Candidates e outro é o Campanha de Mulher. O Candidates é aberto para todo mundo, novas lideranças e ativistas que quiserem se candidatar. E o Campanha de Mulher focado em dar suporte para mulheres que querem ocupar a política. Saca? Quem coordena isso são as mulheres da rede, que hoje são 80% da rede, isso é incrível também, sabe? E na última eleição a gente já apoiou uma galera, eu acho que 20 mulheres que a gente apoiou conseguiram se eleger, não só por causa de nós, mas também pelo apoio que a gente conseguiu dar e pelo trabalho que elas já tinham no território. E agora a gente quer expandir, saca? Isso ainda mais e para mais estados brasileiros. Porque não dá também, né? É aquilo que eu falei, não dá, nós temos que arranjar. Se você não está fazendo nada, monta um grupo de zap. Se você não está fazendo nada, monta um grupo de zap. Se você tem amigos na cidade, lança uma candidatura, sabe? Perdi a eleição, não tem problema, você acumula para a próxima. Não tem problema, você vai ter experiência e depois você vai poder ir para um conselho de meio ambiente, para um conselho de cultura. Eu não quero nada disso, mas você pode tirar experiência para aprender, saca? A administrar gestão de pessoas, gestão de projetos, gestão de uma campanha, porque campanha não é só campanha eleitoral. Você fazer uma campanha eleitoral, você vai aprender a fazer uma campanha para saneamento básico no bairro. Você vai aprender a fazer uma campanha para montar um centro comunitário na sua comunidade. Você vai aprender a fazer uma campanha para uma lei, saca, local. Então, sabe, é fundamental ocupar a política e nós temos um monte de referência legal.
saca? Você tem uma Sônia Guajajara, você tem um Guilherme Boulos, você tem uma Manuela Dávila, sabe? Você tem o Davi Miranda, você tem a Thalíria, sabe? E você tem gente no Brasil inteiro aí se posicionando e é hora de ocupar política. Ah, mas o PT, ah, mas o PSOL, ah, mas não sei o quê. Velho, são ótimos partidos. Podem ter dificuldades, etc., porque aí já tem 30, 40 anos. Saca? Você não consegue fazer com que um partido avance como um movimento social avança. Ele tem os seus problemas, ele tem os seus defeitos, mas é o que de melhor a democracia brasileira conseguiu construir, saca? Que é esse campo progressista. O PT é um dos maiores partidos de esquerda do mundo. Tenho minhas críticas, não são poucas, mas, cara, o que o PT fez pelo Brasil, saca? É difícil outra grande organização que conseguiu fazer também. Aí o PSOL, saca? Que está apoiando uma série de figuras incríveis e que está ocupando um espaço no Congresso que é forte. Aí o PDT, que é importante, aí o PSB é importante, a Rede é importante. Agora tem a Unidade Popular, que acabou de surgir, tem o PCB, tem o PV, saca? Não faltam possibilidades para que as pessoas escolham um caminho bacana e o candidato se quer trazer isso. A gente brinca, saca, que é um Renova BR da esquerda, que a gente vai da Unidade Popular até a Rede, saca? E o Renova pega da Rede para lá. Mas, cara, eu também acho que o Renova é importante. O Renova tem que se colocar, outros projetos têm que se colocar também. E depois a ideia é que as pessoas que se candidataram no Candidato-se, ganhando ou não, façam parte de um grande parlamento paraestatal. A priori vai ser o Parlamento Ninja, mas nós vamos buscar um nome consensual com essas pessoas todas. E a gente continuar atuando, mesmo depois das eleições, como um parlamento latino-americano que reúne candidatos que ganharam e que não ganharam e ativistas numa instância paraestatal que mantém a pressão em cima do Estado. Sabe? Luta... Então, resumidamente, Entendi. é isso. Entendi, perfeito. E essa luta política progressista, ela é marcada muito por uma fragmentação, né, dessas lutas, desses grupos, e os partidos também, né, reproduzem um pouco essa fragmentação internamente, tendo alguns problemas. E a gente está nesse momento desse enfrentamento, desse recuo, esse desvio de rota aí da flecha do tempo, e a gente precisa, né, de alguma maneira, tá junto e focado nesse avanço. Assim. O que você acha que falta assim, para o campo progressista virar esse jogo aí do Brasil e a gente seguir? Por um lado, eu acho que a gente está avançando para isso. Sabe que a gente está avançando para isso. Cada vez mais o fascismo, saca, nos empurra para um lugar que, se você é antifascista, você é meu aliado. Saca? A régua, o risco no chão é o seguinte: se você é antifascista, nesse momento você é meu aliado. Saca? E a primeira coisa que nós temos que fazer é derrotar o fascismo. E derrotando o fascismo, a partir daqui a gente retoma o debate. Saca? Então, cada vez mais, essa coalizão antifascista, saca, tem se consolidado e a tempestade perfeita, saca, se aproxima da cabeça dos fascistas e essa coalizão é necessária. Então, mas ao mesmo tempo, não dá para Lula e Ciro Gomes ficarem, saca, nessa peleja permanente. Não dá para Ciro Gomes ficar atacando o PT como ele ataca. Não dá para, em determinado momento, as grandes lideranças brasileiras não se conectarem, saca? Não dá para não sentar numa mesma mesa a Marina, o Ciro Gomes, o Lula, saca? As lideranças do PSOL, as lideranças do PDT, as lideranças da Rede, saca? Estabeleceu uma grande coalizão antifascista. Nós não estamos falando aqui só de 2022. Nós estamos falando da defesa do povo brasileiro. Nós estamos falando da defesa das conquistas mínimas, pelo menos, do Estado democrático de direito nos últimos 30 anos do Brasil. Saca? Então, um processo como esse exige grandeza de todos os envolvidos. Saca? Então, essa grandeza passa também para a gente entender que tem que estabelecer uma ampla coalizão. Não vai ser da noite para o dia, mas não vou deixar de fazer essa crítica aqui também, porque a gente é um movimento que fica buscando essa conexão o tempo inteiro, saca? Fica buscando estimular esse diálogo, mas sabemos também que eu estou falando aqui de figuras que fizeram muito pelo Brasil. Saca? E fizeram muito pelo Brasil, que são fundamentais para a nossa democracia, mas que também,
saca, são democratas ao ponto de se abrirem para um processo mais crítico em relação, saca, ao percurso que eles escolheram nesse momento, né? Então, acho que foi terrível a prisão do Lula, saca? Acho que foi terrível esse processo todo de estímulo ao antipetismo, saca? Muita gente, saca, fez o que não devia fazer, saca? Entendo muito quando o PT também tem um monte de mágoa em relação a esse processo todo, mas também está aberto, saca? Eu acho que é hora de todo mundo estar aberto, saca? É hora de PSOL, PCdoB, PT, PCB, Unidade Popular se juntar com PDT, com Rede, com PSB, saca? Com os artistas. Olha como o mainstream entrou. O mainstream está cada vez mais forte na história, saca? O mainstream está querendo cada vez mais se posicionar na história. É a Anitta que está dentro, é o Bruno Gagliasso, é Giovanna Elbank, é o Felipe Neto, é o Whindersson que começa a vir. Só nesses 5 que eu citei aí tem mais de 100 milhões de seguidores. Só que então essa coalizão está se formando. Essa coalizão está se estruturando. Saca? A cada ato, saca? A ampliação do avanço, saca? Da tentativa fascista vai conectando mais essas pessoas. E eu sou otimista e acho que essas pessoas vão sentar, saca? Até o fim do ano e a gente vai poder ter um campo institucional mais disponível, saca? Para estar junto e ir para cima dessa galera toda, porque assim é isso, Fabrício. Se você é antifascista nesse momento, você é meu aliado. Beleza, Ciro, o cara está falando aqui, o Fábio. Ciro não quer diálogo, a não ser com o antipetismo. Eu não vou deixar de cobrá-lo para dialogar, saca? E eu acho que as coisas mudam, saca? Eu acho que o Ciro tem que entrar nesse diálogo. Até a direita democrática, saca? Tem que entrar nesse diálogo, saca? É a Globo que está batendo, é o mainstream que está batendo. É óbvio que a gente sabe que a Globo, que a Folha e que o Estadão tiveram um papel, saca, fundamental no golpe, saca? E a história, mais uma vez, vai contar essa história, assim como apoiaram a ditadura, apoiaram o golpe. Agora passou de todos os limites, galera. Agora é fascismo, saca? E não dá mais para, saca, a gente não tá permanentemente fazendo cobrança pública em relação à necessidade dessa articulação institucional, saca? Então, antes mesmo de pensar em eleição de 2022, é avançar em relação a essa grande articulação institucional que eu acredito que está indo. Saca? Pouco a pouco, mas está indo e a ideia é botar todo mundo para conversar. Bacana. E a gente tem uma pauta aí urgente, que é essa lei da emergência cultural que você comentou, né? A gente tem participado aí de várias e várias reuniões de articulação desse processo, eu pelo Fórum Nacional de Secretários. Eu queria que você comentasse um pouco, fizesse um chamado aí para o pessoal que está assistindo a gente sobre o que você comentou, foi se desmobilizando, né, e só foi paulada na cabeça do setor cultural. Talvez a gente tenha uma primeira boa notícia aí desde então aí para o setor. Eu queria que você comentasse um pouco. Tá dando para ouvir aí ou travou? Tá dando para ouvir. Cara, então a lei de emergência cultural ela é fundamental, sabe? Ela é uma lei para auxiliar, sabe, na sobrevivência, saca, de pontos que funcionam como doins estéticos, políticos e mentais para o povo brasileiro, saca? Você poder ter um investimento pesado em espaços culturais, em cineclubes, sabe, em casas de shows, em festivais, saca, em artistas de rua e etc. no Brasil inteiro faz bem para o oxigênio que a gente respira, faz bem para o povo brasileiro. Então, essa semana é uma semana decisiva. Na terça-feira, saca, vai se colocar em votação, sabe, a lei de emergência cultural e é importante que todo mundo esteja junto. Uma galera dos grandes artistas vai estar junto, os pontos de cultura voltaram a se articular no Brasil inteiro e vão estar juntos, saca? E festivais, e a galera do cinema, a galera do teatro, a galera da literatura, das artes cênicas, saca? Nós vamos fazer uma grande coalizão cultural também em defesa dessa lei, saca? Junto com os secretários de partidos diversos, junto com governadores de partidos diversos, de deputados de partidos diversos, saca? De ativistas. É hora de estar junto, de unidade na cultura, unidade no campo progressista. E mesmo se você não conseguir unidade agora, continue trabalhando por ela. Uma hora ela vai vir.
ela já veio em outros momentos da nossa história e a gente tem que continuar lutando. Eu vejo o Sem Terra lutando por isso, eu vejo o Boulos e o Sem Teto lutando por isso, eu vejo os indígenas lutando por isso, eu vejo um monte de gente nas militâncias dos partidos lutando por isso, mesmo se as lideranças não estão conseguindo dialogar. Eu sou otimista que nós temos que continuar tentando, saca? Eu não vou atacar o Lula, eu não vou atacar o Ciro, saca? Eu não vou atacar a Marina, saca? Eu não vou atacar o PSOL. Eu acho que agora é o momento de a gente conseguir impulsionar cada um desses partidos, saca? E pressionar cada vez mais por uma unidade, que eles estão sendo fundamentais na luta nesse momento. E a união da sociedade civil organizada, saca? Com coragem, se organizando, se fortalecendo, montando rede, montando coletivo, montando movimento. Com deputados, secretários, governadores, progressistas e antifascistas, vai derrubar esses caras e a partir daí a gente volta a debater um novo projeto de desenvolvimento do Brasil. O que eu acredito, parte da cultura, parte do meio ambiente, parte dos direitos humanos, parte da solidariedade, da coletividade, saca? Parte de um entendimento, sabe, de um zoom out de que o Brasil é um país potência para o mundo. Sabe? Eu acho que milhões de pessoas no Brasil pensam assim também e é hora da gente avançar, saca? Para retomar o Brasil que a gente quer e tirar das mãos, saca? Desses fascistas escrotos que hoje nos governam. Isso aí. Muito obrigado, Pablo, pelo nosso papo. Agradecer novamente aí a disponibilidade dessa uma horinha muito rica. Eu acho que é muito bom te ouvir falar, ouvir um pouco sobre essas articulações todas, esse que, né, podem chamar de otimismo, mas eu acho que é de uma análise, né, de conjuntura de uma pessoa que está dentro de vários movimentos, que está acompanhando isso de um lugar, né, muito potente e articulador que você tem já há muitos anos para esses movimentos e para o nosso país. Então, antes de encerrar, eu queria que você indicasse aí algum livro, algum disco, alguma série aí para a galera. A gente sabe o quanto que a cultura tem sido importante nesse momento de isolamento social, né? A gente tem consumido muito esses livros, esses discos, e queria que a gente encerrasse com uma sugestão sua aí para a galera que está acompanhando a gente. Cara, livro, eu acabei de ler a biografia do Mário de Andrade. Eu acho incrível, saca? Você entender a Semana da Arte Moderna, o movimento antropofágico, e na sequência eu li de novo Verdade Tropical, então essa dupla é incrível, saca? Você lê o Mário de Andrade, você lê Verdade Tropical, você enxerga um Brasil potência diferente, saca? Álbum, eu tenho ouvido muito Transa, revisitado Transa e saca? E ele é maravilhoso. E, cara, uma série incrível que eu tô vendo, que eu acabei de terminar de ver, saca? Não tem a ver com o que eu indiquei antes, mas Last Dance, a história do Michael Jordan é incrível, saca? A trajetória de um cara que saiu do nada também, se transformou numa potência global, sabe? Então, essas três aí, Mário de Andrade, Caetano, saca? E Transa, e depois vou pro Michael Jordan. ótimo. Muito obrigado, Pablo. Agradecer a todo mundo que acompanhou aí. O vídeo fica disponível, posto também lá no YouTube. Brigadão, Pablo. Seguimos aí na luta e no diálogo sempre. Valeu. Valeu, valeu, Fabrício.